Esse domingo está muito especial, principalmente por conta do nosso tema. Nos próximos 5 domingos, nós iremos falar cada domingo a respeito de um dos pontos do calvinismo. Nós iremos começar hoje falando a respeito da graça irresistível. Antes de passar as perguntas, quero saudar os nossos pastores, pastor Mauri, pastor Juliano. Bom dia, queridos, Deus abençoe, muito bom participar aqui. Bom dia, estava esquecendo aqui o microfone. Quase falo bom dia sem microfone. Mas Deus derrame graça, bênção sobre você e tua casa em nome de Jesus. Pastores, Jesus bate na porta do nosso coração? Nós podemos deixar entrar ou nós podemos não deixar entrar? Nós temos esse poder? Na verdade, essa ideia de Jesus à porta do coração, do lado de fora, morrendo de frio, batendo, querendo entrar, é uma distorção do texto de Apocalipse, quando Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato. É muito interessante, né? Isso durante muitos anos tem sido usado num apelo evangelístico na hora do sermão. Quando as pessoas fazem essa aplicação do texto dizendo que Jesus está batendo aqui a porta do coração, querendo uma abertura para entrar, mas se nós olharmos o contexto do texto, e aí esse é o grande desafio na interpretação bíblica, a gente sempre entender o texto dentro do contexto dele. Lá, na carta, Jesus está dizendo a uma igreja, eu estou à porta e bato. Ou seja, aqui, né, o texto está tratando, não é uma mensagem evangelística, não é uma aplicação evangelística, é uma igreja que por alguma razão, né, por sua frieza, seu endurecimento, por sua postura arrogante e soberba, Jesus diz àquela igreja, eu não estou aí. Jesus está dizendo àquele povo, eu estou fora de vocês. É interessante, uma igreja que perdeu o Senhor Jesus. Jesus está falando aqui com a igreja de Laodiceia, o capítulo 3, versículo de número 20. Eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está dizendo, olha, essa igreja perdeu o Messias, essa igreja perdeu o Cristo na sua jornada de vida. Então a ideia aqui não é Cristo batendo a porta do coração e dependendo, e aí alguns pregadores até dramatizaram mais, né? Porque eles diziam que essa porta só tem fechadura do lado de dentro e se você não abrir, ele não abre. Mas a gente pode olhar pela própria narrativa bíblica, vamos dar um exemplo aqui de conversão, como de Paulo. A conversão de Paulo, ainda Saulo, Jesus não bateu na porta de Saulo. Jesus entrou na sala de Saulo. Quando a Bíblia fala de Paulo evangelizando Lídia, também Jesus não bateu. A Bíblia fala, abriu-se-lhe o entendimento e creu. Ou seja, Jesus simplesmente de fora para dentro abriu o entendimento de Lídia. Então, a salvação, diz Paulo, não vem de nós, é dom de Deus. Ele diz, pela graça sois salvos mediante fé. Isso não vem de nós. A salvação é um ato divino. A salvação é uma operação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Quando nós falamos de graça irresistível, tem a ver com essa ação de Deus. A salvação começa em Deus e não no ser humano. Mesmo a reação do ser humano à salvação é resultado de uma operação da graça soberana e irresistível de Deus. Eu sempre, criança, assistia muito desenho da Disney, né? Então, tinha uma fábula de La Fontaine, né? Da cigarra e da formiga, né? E a Disney colocou isso como filme, eu não sei se vocês assistiram. E essa ideia de Apocalipse 3:20, né? De Jesus para fora, batendo na porta, me lembra a fábula de La Fontaine, né? Olha que visão equivocada da soberania de Deus. Então a cigarra
cantou o verão todo, enquanto a formiguinha trabalhou e juntou os mantimentos para o inverno, né? E aí, no inverno, a formiga está lá aquecida, tomando um chocolate quente, e a cigarra está lá fora, está chovendo, está frio, ela está desesperada, e aquele não abrir a porta da formiga é uma punição para a cigarra preguiçosa, né? Eu fico pensando que essa visão arminiana de que o homem pode resistir a Deus é como se o homem tivesse a capacidade de punir Deus e dizer não para Deus, né? Aí eu pergunto, né? A pergunta que tem que ser feita é essa: Deus é todo-poderoso? Deus é infinito em todos os seus atributos? O homem é todo-poderoso? O homem é infinito em todos os seus atributos? Então, se a gente compreender bem a soberania de Deus, a gente vai perceber que Jesus não é a cigarra do La Fontaine, né? Jesus não tem nem... Vamos falar a verdade? Não existe nem porta, né? Jesus entra quando Ele quiser e Ele faz o que Ele quiser no coração do ser humano, né? A pastora Mauri falou a respeito de algo que é muito comum às igrejas, o apelo. É certo dizer que aceito a Jesus? É certo convidar pessoas, digamos, no evangelismo, a aceitar Jesus? É uma prática mais comum, né, do arminiano por entender que a salvação do indivíduo depende daquele momento ali. Depende da minha, da minha retórica, depende, o pregador arminiano, ele sofre muito. E se eu fosse arminiano, eu jamais faria apelo. Por quê? Porque o não aceitar de ninguém significa que o pregador foi muito ruim. Significa que o sermão não prestou, ele foi fraco, não foi convincente. Eu entendo que o pregador arminiano, ele traz sobre si uma carga muito grande, que ele tem que, de alguma forma, convencer as pessoas ali no seu auditório de que elas precisam de Cristo, que elas precisam se arrepender dos pecados por si mesmas, e tudo depende, né, do pregador e do ouvinte. Então, assim, é uma prática muito mais comum, né, do apelo, de usar argumentos. Alguns até forçam, né, o indivíduo a vir à frente, levantar a mão, fazem o apelo que quase vira apelação. A prática do apelo foi mais intensa a partir de Charles Finney, né, que nos seus movimentos evangelísticos surge com os apelos. Eu, pessoalmente, eu não sou contra o apelo. Eu acho que existe o apelo bíblico e o apelo não bíblico. Existe o apelo calvinista e o apelo arminiano. O apelo calvinista seria um apelo assim, né, mais a partir da soberania de Deus. Eu entendo que não há nada de herético ou complicado em um pregador no final da mensagem dizer: alguém aqui foi tocado pelo Espírito Santo, alguém aqui, aliás, eu tenho tranquilidade de fazer porque eu sou calvinista. Porque se não aconteceu nada, não é culpa minha, né? Não foi meu sermão. Ou seja, não depende, né, nem de mim e meramente do indivíduo que está ali, mas de Deus querer, realmente, de Deus ter o propósito, né, de, como diz o livro de Atos, chamar para a vida eterna os que estavam designados para a vida eterna naquele momento. Então, eu entendo que o apelo, ele precisa ser não manipulativo, ele precisa ser não antiteológico. Ele tem que ser, de fato, uma pergunta, uma sondagem, uma verificação daquilo que Deus fez durante o culto, daquilo que Deus fez durante a pregação, daquilo que o Espírito Santo operou no silêncio, no invisível, durante aquela pregação. Um momento de pregação é um momento poderoso. O momento de exposição do Evangelho é um momento significativo. A palavra, a expressão aceitar Jesus, ela pode significar uma heresia, quando ela vem dessa ideia de que a salvação depende do indivíduo, é quase que um esforço humano. Ela pode não significar algo equivocado quando eu entendo que
vamos dizer, eu aceitei Cristo porque Ele me aceitou primeiro. Eu aceitei Cristo como resultado da ação do Espírito Santo me convencendo do meu pecado, porque se o Espírito não me convencer do meu pecado, se Ele não me mostrar que o pecado é pecado, se Ele não me mostrar que a palavra de Deus é verdade, eu não vou crer em nada, eu não vou aceitar nada do que a palavra está dizendo. Esse assentimento interno do indivíduo, se eu estou dizendo que ele é uma ação livre do indivíduo, é uma contradição da doutrina reformada. Se eu disser que aceitei Jesus como resultado de uma ação primária, de fora para dentro de Deus em mim, aí eu não tenho problema com essa expressão. Podemos dizer que essa distinção entre regeneração e conversão? Exatamente. A regeneração é uma ação do Espírito. Vamos pensar aqui num cenário de um indivíduo arminiano pregando. Ele prega, faz um apelo, o sujeito levantou a mão, aceitou Jesus, veio à frente, daqui 3, 4, 5 meses foi batizado, se tornou crente. Bom, ele está mensurando a conversão, que é aquilo que foi a manifestação externa. Mas não é só isso. Para que a conversão aconteça, tem que haver uma regeneração. E a regeneração não depende de nós. A regeneração, ela é a ação do Espírito Santo abrindo o meu entendimento. Me fazendo perceber quem é Jesus, me fazendo entender a verdade do Evangelho. O problema do arminianismo é que ele entende que a regeneração vem depois da conversão. Ou seja, o indivíduo levanta a mão e vai ser regenerado. Para nós, calvinistas, não. Nós entendemos que ele é regenerado. A partir daí, se ele levantou a mão, se ele atendeu o meu discipulado, tudo que aconteceu é resultado daquela operação do Espírito Santo no indivíduo. A regeneração, para nós, vem antes e culmina, resulta na conversão. Qual a diferença e as implicações práticas, digamos, do evangelismo de um calvinista para o evangelismo de um arminiano, no sentido daquele que acredita ser responsável pela conversão e daquele que acredita que a conversão, a regeneração, ela vem de Deus? Eu acredito assim, o grande sofrimento da igreja brasileira, eu acredito que hoje está muito na moda, né, o ser reformado, né? E junto com isso também você traz outras discussões. Para mim, o evangelismo, ele parte de uma perspectiva bíblica ou não bíblica, ok? Todos devem evangelizar, né? O problema é quais são as motivações, as premissas bíblicas que levam a pessoa a evangelizar, né? No centro do evangelismo está o evangelho, porque no centro da palavra de Deus está o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho são as boas novas de Jesus, né? Marcos, no capítulo 1, os versículos 14 e 15, resumem o que é o evangelho, né? O evangelho é o reino de Deus que está próximo. O evangelho é a chamada de Jesus para o arrependimento. Se tem alguém que fez apelo na Bíblia, foi Jesus. Está cheio de apelo de Jesus, apelos bíblicos. Jesus disse aos discípulos: sigam-me, né? Se você não é capaz de negar a si mesmo, de tomar a sua cruz, de seguir-me, se você não é capaz de abandonar tudo, de deixar os mortos enterrarem os seus próprios mortos, se você não é capaz de vender tudo que você tem para comprar esse campo, se você não é capaz de identificar esta pérola perdida, eu acredito que este siga-me de Jesus, ele gritou nos ouvidos dos discípulos e grita até hoje, né? Nesse sentido, o evangelismo, ele precisa ser bíblico, ele tem que ser uma chamada ao arrependimento, né? Nesse sentido, toda a pregação do evangelho, pastor Léo, vai produzir 3 reações no ser humano, né? Todas as vezes que você prega o evangelho, seja no púlpito, seja na família, seja na qualquer plataforma da sua vida, o evangelho vai provocar 3 reações, que são 3 reações bíblicas. A primeira reação é: o evangelho vai gerar repulsa nas pessoas. As pessoas vão ficar com raiva da pregação, elas vão ficar incomodadas com aquilo que você está dizendo, elas vão pedir para você não dizer mais, porque elas vão repulsar, resistir ao evangelho, ok? Em segundo lugar,
toda pregação também gera acomodação. Há pessoas que não estão nem aí para o que você está falando, né? Você pode pregar, vide o que a sociedade pensa hoje da igreja, né? Via de regra, a sociedade pensa que os pastores são ignorantes, que os pastores estão enriquecendo com o dinheiro dos outros, que as igrejas são lugares de gente bitolada, alienada, enfim. E em terceiro lugar, o evangelho vai gerar arrependimento. A pregação do verdadeiro evangelho vai gerar arrependimento. Foi assim no ministério de Cristo e é assim por causa da graça de Deus, é assim por causa da lógica da eleição, é assim por causa da palavra de Deus. Então, o evangelismo bíblico, ele deve pregar o evangelho. Ele não deve pregar a liturgia da igreja, ele não deve pregar a bandeira da igreja, ele deve pregar em primeiro lugar a palavra de Deus, o evangelho de Cristo, e esse evangelho vai gerar essas três reações, e quem proclama o evangelho tem que estar tranquilo com a reação das pessoas, porque daí já não é mais com quem prega, aí é com a soberania de Deus. Bênção, que palavra. Duas perguntas aqui. A Raquel pergunta, por favor, explique o que é arminiano. Quando nós falamos de arminianismo e calvinismo, calvinismo é essa exposição bíblica a partir, né, da teologia de João Calvino, que é um dos reformadores. Para nós, presbiterianos, nós adotamos bastante a linha, né, de exposição bíblica de João Calvino. Os teólogos que são seguidores das premissas, né, da maneira da compreensão de Calvino, né, quando nós estamos falando de um momento, né, de um contexto em que a verdade do evangelho está totalmente corrompida, que é o ambiente do catolicismo romano, que mistura paganismo com cristianismo, e uma das doutrinas que se distorce profundamente é a doutrina da salvação, né? A salvação, ela era comprada através de obras, o perdão era comprado através de indulgências. Então nós temos Calvino que começa a fazer exposições do evangelho falando da salvação pela graça, e aí uma das doutrinas resgatadas é esse conceito de graça irresistível, né? E Calvino vai fazer seus estudos, né, bem fundamentados também nos estudos de Agostinho, que é um dos pais da igreja. Mas na sequência, nos desdobramentos da reforma, nós temos um outro cidadão chamado Jacobus Arminius, que mais adiante vai contradizer aquilo que Calvino dizia, né? Calvino falava da salvação pela graça. A base da teologia de Calvino é a ideia da soberania de Deus. Calvino diz que Deus é soberano e que todas as coisas que acontecem dentro de um governo soberano de Deus. Não existe nada fora daquilo que Deus pensou, planejou, daquilo que Deus estabeleceu. Então, Calvino vai para o conceito da eternidade de Deus, que tudo o que acontece no tempo e no espaço foi planejado, decretado por Deus na eternidade. Então, as coisas que estão acontecendo dentro dessa dimensão na qual existimos não estão fora do contingenciamento, do controle, do planejamento de Deus. Armínio já desenvolve um outro conceito, que é tentar contradizer aquilo que Calvino havia estabelecido. Calvino vai dizer que a eleição é incondicional, que Deus é quem escolheu os que serão salvos, os que não serão. Deus atua de forma direta com o Espírito Santo sobre aqueles que se convertem. Aí Armínio vai dizer que o ser humano tem uma capacidade de escolha e que Deus não elege, vamos dizer assim, que a eleição é baseada na presciência de Deus. Que Deus escolheu porque sabia que o indivíduo ia crer, que Deus escolheu porque previu a escolha do indivíduo, né? Então, a diferença de Armínio e Calvino para Calvino a salvação está centrada em Deus, ele vê a salvação a partir de Deus.
Armínio desenvolve uma soteriologia, a doutrina da salvação, olhando a salvação a partir do homem. É por isso que para Armínio é importante dizer assim, ó, tem porta, tem fechadura do lado de dentro, é o homem que abre. Calvino vai dizer, não, Deus chega e entra e pronto. Deus abre o entendimento, regenera o indivíduo e a partir daí, vamos dizer, aí ele vai abrir a porta, tudo, mas todo esse ato do homem é um ato de Deus, na verdade, de salvar o homem. Deixa eu ilustrar aqui, né, para fechar. É mais ou menos assim. Na queda, Adão caiu no buraco. Está lá dentro do buraco e ele não tem como sair. O buraco é fundo, as paredes lisas e Adão não consegue sair daquele buraco. O ser humano não consegue se salvar. Para Armínio, Deus passou na porta do buraco e jogou uma corda. E falou para o homem assim, agora sobe. Então o homem tem que, com o seu esforço, a sua capacidade de entender que a corda vai tirar do buraco, tem que acreditar no que Deus está falando, subir essa corda. Alguns, vamos dizer assim, meio tentando fazer um caminho do meio, diz, não, meio arminiano, meio calvinistas, fala, não, Deus jogou a corda, mas deu uns nozinhos na corda para facilitar aí a subida do homem, aí o evangelho bem pregado, aí o esforço da igreja ajuda o sujeito a subir. Para Calvino, a cena não é o homem no buraco e Deus vai lá e joga uma corda, não. Para o Calvino Deus olhou, viu que o homem não tinha forças para subir, que o homem nem ia enxergar a corda se Deus jogasse para ele, então o que Deus fez? Fez um laço, jogou a corda lá embaixo, laçou o homem e puxou para fora do buraco. A diferença é essa. Para o Armínio, o homem está lá no buraco, Deus joga a corda e diz, se vira e sobe. Para Calvino, Deus joga a corda, laça o homem e puxa para fora. Legal. O Valber diz o seguinte, a salvação está disponível a todos. Deus não faz acepção de pessoas. Ele continua dizendo, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de fé serem chamados filhos de Deus. A interpretação dele no sentido de que essa salvação está aberta a toda e qualquer pessoa. Ele usa aqueles versículos citados por Paulo. O grande, como é o nome dele? Valber. Ô Valber, então, essa sua frase é um dos pensamentos arminianos, né? Que não é uma compreensão do todo bíblica. Deixa eu te explicar. O problema não é a mecânica da eleição. Antes de entender a mecânica da eleição, Valber, você precisa entender a soberania de Deus. O pastor Amauri usou duas palavras aqui muito importantes. Primeiro, você precisa entender os decretos eternos de Deus, ok? Quando que Deus decretou, por sua livre e soberana vontade, tudo o que existe e tudo o que acontece? Foi antes das coisas serem criadas. Por um ato da soberana vontade de Deus, Deus criou todas as coisas. Não é isso? No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Quem criou todas as coisas? Não foi Deus? Não é a soberania de Deus? A concretização, então, dos decretos de Deus se dá na criação. Na criação, Deus ele toma todas as decisões. Havia trevas e Deus disse, haja luz. Né? Deus foi, de certa forma, por causa da sua soberana vontade, a lógica da eleição, ele foi, de fato, criando todas as coisas. Em Gênesis, no capítulo 12, Deus escolheu Abraão. E ele disse, Abraão, de ti eu farei uma grande nação. Ali Deus escolhe um povo. Deus escolheu Moisés para uma tarefa específica. Deus escolheu Davi para uma tarefa específica. Deus escolheu os profetas para tarefas específicas. Deus escolheu José para uma tarefa específica. Deus escolheu os 12 filhos de Israel para que fossem a representação das 12 tribos de Israel na divisão do seu povo. Deus escolheu em Cristo os discípulos. Deus escolheu a sua igreja no Novo Testamento. Então toda a mecânica da soberania de Deus aponta para a eleição, né? Quando você vai, por exemplo, e aqui você não pode, por isso que eu não estou usando textos bíblicos específicos, Valber, é para você entender a mecânica da soberania de Deus e a lógica da eleição. Toda a Bíblia funciona pela lógica da eleição. Nos céus, Deus escolheu os anjos para serem anjos bons e reprimiu
de Satanás, a graça para que ele perseverasse, e por isso Satanás caiu. E aqueles que não são salvos, e aqui nós estamos falando da doutrina da graça irresistível, você pode dizer assim, o homem não pode resistir Deus? Não, Valber, tudo que o homem faz é resistir Deus, né? É tudo que o homem faz, né? O Estevão vai falar lá no discurso dele, vocês resistem o Espírito Santo, né? Nós somos um povo de dura cerviz. No Antigo Testamento Deus tem que disciplinar Israel, porque Israel resiste à palavra de Deus. Agora a pergunta, Valber, é, o homem resiste até quando? Por isso que a graça é irresistível. Ele resiste até Deus dizer que ele não vai resistir mais. E aí Deus quebra a resistência humana, e é aquilo que o pastor Amaury falou, Deus produz regeneração, né? Se você puder dizer assim, não, eu criei porque eu quis, eu diria para você, então você é igual a Deus. Você não crê porque você quer, você crê porque você se pegou crendo. E você se pegou crendo porque Deus regenerou o seu coração e quebrou toda a resistência. Então, para entender a doutrina da predestinação, você precisa dar um passo atrás e fazer essa pergunta: Deus é ou não é soberano? Deus é ou não é criador? Deus é ou não é o Senhor que nos escolheu nele? Nesse sentido, então, Jesus não morreu por todo mundo. Jesus morreu pelos eleitos. Porque se Jesus morreu para todo mundo e a pessoa não crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, o que eu estou dizendo com isso? Pela lógica da eleição, que a morte de Cristo foi ineficaz. Então Jesus morreu à toa na cruz? Claro que não. Ele morreu pelos eleitos. Em João 17 isso fica muito claro. Todos os que o Senhor me deu, eu entrego em tuas mãos, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a tua palavra. Então, sem entender a lógica da soberania, sem entender que a Bíblia funciona pela lógica da eleição, a gente não compreende o Evangelho de forma correta. Correto. E ele cita aqui o texto: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, os que não receberam não são feitos filhos de Deus, são condenados, né? Agora, a questão, né, de Calvino é: por que alguns recebem e outros não? A ideia arminiana é, porque alguns conseguem por si mesmos compreender que Jesus é o Messias, é o Salvador, e o recebem. E outros não conseguem compreender isso de jeito nenhum. Para Calvino isso é problemático. Por quê? Primeiro, nós estamos dizendo que alguns são melhores que outros. Que alguns são mais capazes do que outros. E nós estamos dizendo que Deus é também até, vamos dizer, um aventureiro, né? Ou seja, Deus cria o ser humano correndo o risco de que ninguém viesse a crer. Por quê? Deus nem sabia o que ia acontecer. Não é isso. O que Calvino vai colocar, né, e aí é o que nós vamos de fato ver na Escritura, né? Paulo está pregando lá em Filipos, Lídia está ouvindo a pregação de Paulo, Lucas simplesmente narra a salvação de Lídia assim: abriu-se-lhe o entendimento. Se você olhar lá no grego, é voz passiva, é passivo. A Lídia não abriu seu próprio entendimento. O entendimento dela foi aberto. A pergunta é: por quem? Quem abriu o entendimento da Lídia? É aqui que entra a graça irresistível, ou seja, a graça de Deus veio sobre Lídia, abriu o entendimento de Lídia, Lídia compreendeu o que Paulo estava falando, creu, recebeu então Cristo e foi salva. Essa é, vamos dizer aqui o que o pastor Juliano usou como expressão, a mecânica da salvação. Só que nós ainda estamos olhando salvação no tempo e no espaço. Mas a salvação não começa no tempo e no espaço. A salvação começa na eternidade. A salvação não se decide só aqui no tempo e no espaço. Na verdade, muito antes da criação. É por isso que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, nós temos que lembrar que Deus não é um ser temporal. Deus, quando planeja criação, queda, redenção, eternidade, Deus está vivendo antes da história, Deus está vivendo durante a história e Deus já existe depois da história. Um ser eterno, preste atenção, é muito importante entender isso para entender eleição, para entender a doutrina da graça irresistível, todo esse conceito. Se nós não entendermos a eternidade de Deus, nunca vamos compreender eleição. Valber pergunta assim: então alguns nem ao menos terão a oportunidade de serem salvos? Não.
Aí, Valber, deixa eu dizer uma coisa para você. Calvino até chama isso de uma terrível doutrina, né? Que se a gente não entende a doutrina da eleição, quanto mais a doutrina da reprovação, né? Essa é uma doutrina muito séria, triste até, mas alguns são reprovados sim, né? E eles resistirão até o fim. Agora, por quê? A pergunta é, por que alguns não serão salvos? Porque Deus salva os eleitos, por causa do amor e da misericórdia do Senhor, porque quem provocou a ira de Deus somos nós por causa do pecado, né? Então, na verdade, a doutrina arminiana, ela tenta sempre pender para o lado da culpa, né? De culpar Deus, né? De dizer assim, então Deus deixará alguns de fora, né? Mecânica da eleição. Lembra da Arca de Noé? Mecânica da eleição, né? Lembra do povo? Por que Deus escolheu Israel e não escolheu os filisteus, os edomitas? Por que Deus... Mecânica da eleição. Por que Deus escolheu Moisés e não outro hebreu para aquela tarefa? Mecânica da eleição, né? Por isso que nós precisamos olhar pela perspectiva da soberania de Deus. E mais, uma coisa que eu estava lembrando aqui enquanto a pastora Mauri falava, né? Muitas vezes a igreja brasileira, na sua maioria arminiana, enfraquece Deus, né? Olha só o discurso da Igreja Universal do Reino de Deus. Você não foi curado? É porque você não teve fé. Que crueldade é essa? Né? De fazer o sujeito dar o dízimo, comprar o lenço ungido, comprar o óleo santo, mandar o negócio para a fogueira santa de Israel, e os pastores, você tem que ter fé, você tem que ter fé. O sujeito vem, morre, e o pastor, que é cruel, ainda fala, morreu porque não teve fé, não foi curado porque não teve fé. Que Deus cruel é esse? Né? Mais cruel é essa pregação arminiana, né, que coloca na cabeça do homem a culpa pela sua perdição eterna. Não é isso, né? A graça de Deus, ela é misteriosa e irresistível, e Deus é soberano, né? É por isso que exime de nós a responsabilidade da igreja é pregar. E para finalizar aqui, a gente esquece também do aspecto comunitário da salvação, né? Muitas vezes na igreja brasileira, o evangelho ele é reduzido, ok? Você tem hoje um grupo de pastores pregando um Deus fraco que não confronta pecados, né? Então é um Deus que aceita tudo. Você pode ser qualquer coisa e evangélico, né? Qualquer coisa e evangélico, porque quem é Deus? Deus tolera tudo, né? E um outro grupo pregando essa crueldade dos neopentecostais, né? Como se reduzisse o evangelho a um individualismo ineficaz. Então, o que é o evangelho? Um monte de espírito solto, um monte de alma solta que é salvo. Então, Deus vai salvando indivíduos. Não é assim. Deus escolheu para si um povo. É claro que a revelação é individual, a regeneração é individual, mas Deus nos regenera para uma comunidade. E essa comunidade vive o reino de Deus hoje e mostra para esse mundo pagão como é que deve ser vivido esse evangelho. Por isso que a mecânica da eleição é comunitária, né? E a gente esquece desse aspecto e prega muitas vezes um evangelho reduzido, né? Então, respondendo a essa pergunta, é uma doutrina terrível, mas sim, os não eleitos serão reprovados, já foram reprovados. O Gessé, Jorge, um abraço, Gessé. Pergunta assim: Deus é soberano e o homem é responsável ao ouvir o evangelho. Como compreender a minha responsabilidade e a soberania de Deus de maneira correta, sem enxergar um acabar anulando o outro? É uma linha muito tênue. Nós temos, né, dificuldades de enxergar essas questões, né, da linha tênue da separação daquilo que Deus faz, daquilo que o homem faz, daquilo que é soberania de Deus, daquilo que é responsabilidade humana. Nós vamos perceber isso assim, em Cristo, por exemplo, quando Jesus fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, vos aliviarei e tal. Jesus fala isso após acabar de dizer assim: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer.
né? Ou seja, Jesus diz, olha, ninguém vem se o Pai não trouxer. Na sequência, Jesus já diz, vinde, venham todos. Ou seja, é muito interessante, né, como que na cabeça de Deus isso se harmoniza bem, mas nós temos uma dificuldade muito séria de compreensão dessa divisão, né, daquilo que é soberania de Deus. E, na verdade, a nossa dificuldade de compreensão é de entender soberania de Deus, de entender o que quer dizer Deus ser soberano. Né? A primeira coisa que vem na cabeça de um indivíduo quando a gente fala essas coisas é dizer assim, mas Deus não pode fazer isso. Pronto, já furou o conceito. Quando ele diz que Deus não pode, é a pergunta de Paulo. Acaso não pode o olheiro fazer um vaso para perdição e um vaso para salvação? Ou seja, ele não pode pegar o vaso e dizer assim, não quero, não gostei, quebra e joga fora. Quando Paulo fala sobre isso, ele está dizendo que Deus é o oleiro e o vaso é a criação. Ou seja, Deus faz o que quiser da criação. Mas se Deus fizer isso, ele é injusto. Não, mas quem define o que é justo e injusto é Deus. Quem é você para dizer o que é justo e injusto? Você não tem, sua cabeça é desse tamanhozinho, né? Então, nós precisamos entender que a Bíblia está falando de um Deus soberano, criador, que não pode ser questionado naquilo que ele faz. Esse é o erro de Adão e Eva. Questionar o que Deus fez. Duvidar do que Deus fez. Duvidar da ordem de Deus. E por causa dessa dúvida da ordem de Deus, é que foram no caminho do pecado. Agora, mesmo quando Adão e Eva pecam, esse pecado, essa queda de Adão e Eva, não é uma surpresa de Deus, não é já na teologia, nós vamos dizer, Deus decretou que acontecesse, e acontece do jeito que Deus fez para acontecer. Então, Deus fez o ser humano, de fato, capaz de escolhas, um ser que tem vontade, um ser que tem pensamentos, que é capaz de escolher. Mas o que as pessoas querem enxergar no ser humano é uma confusão muito simples de livre-arbítrio e autonomia. As pessoas acham que a capacidade humana de escolha é uma capacidade autônoma, que o ser humano faz o que quiser fazer, que o ser humano escolhe o que quiser escolher. Não, gente, só tem um ser no cosmos que é capaz de escolher o que quiser escolher, é Deus. Só tem um ser que tem a atribuição de autonomia, que é Deus. O ser humano é um ser derivado, é um ser criado, ele não foi criado para fazer o que quiser. O diabo não foi criado para surpreender Deus, não. Nenhum ser humano pode fazer isso, nenhum ser criado pode fazer isso. Autonomia, liberdade plena de escolha, só tem um ser que tem isso, é Deus. Deus não criou outro Deus, Deus criou seres subordinados, subjugados. Nós precisamos entender, aí a doutora Inês está aqui cutucando várias vezes, colocando assim, quando eu falei aqui de voz passiva, ela disse assim, o povo nem sabe o que é voz passiva. Na verdade, voz passiva é o sujeito que recebe a ação. Mas as pessoas têm dificuldade, de fato, de português, de definição de termos. Gente, vai entender o que é soberania. Procure uma definição linguística, uma definição teológica do que é soberania. Quando a gente fala de soberania de Deus, não dá para dar certas liberdades e autonomias ao ser humano, senão Deus não é soberano. É uma definição de termos. É uma questão de leitura de português, de interpretação da afirmação dos textos, simplesmente. O Anderson Júnior ele afirma: esse pessoal insiste em distorcer o arminianismo, lastimável isso. A única diferença entre os sistemas teológicos do calvinismo e arminianismo é a questão da predestinação, que em Calvino é baseado no decreto eterno e Armínio está em Cristo. Neopentecostais nem sistema de teologia possuem, em nada representam um sistema arminiano. No mínimo, eles pregam a teologia da libertação e da prosperidade. O sistema arminiano, ele é muito problemático, porque hoje, se Armínio estivesse vivo, de fato, o Armínio não concordaria com essa exposição de arminianismo que ele pôs. Talvez o sujeito está aqui falando, ele nunca leu um texto de Armínio. Nós temos que entender o que é arminianismo e o que é Armínio. Armínio não é o expositor do arminianismo como ele está hoje. Isso foram os discípulos de Armínio
que organizaram, sistematizaram a chamada doutrina arminiana. Né? Se você pegar um texto de Armínio, né, você vai ver que Armínio estava inconformado com as exposições da teologia sistemática dos reformadores. Ele faz, basicamente, as exposições de Romanos, principalmente o Romanos 7, aí é que é o problema de Armínio, né, de compreensão de Romanos 7, e depois, vamos dizer assim, a ruptura dele está em Romanos 9, que ele vai fazer uma ruptura com o calvinismo, né, propriamente dito, na sua compreensão da teologia, mas essa exposição arminiana do século XXI, do século XX, século XIX, bem clássica, hoje nem Armínio concordaria com ela. Preciso entender direito, de fato, o que Armínio quis dizer. Aí há uma diferença, né, entre Armínio e entre arminianismo. Né? O arminianismo vai muito além daquilo que o próprio Armínio disse. Mas, quando nós entramos na teologia de Armínio, na exposição que Armínio vai fazer de Romanos 7, 8 e 9, nós vamos ver que Armínio tem seríssimos problemas hermenêuticos, seríssimos problemas exegéticos. Ele, no contexto de Armínio, os outros teólogos reformados chamaram Armínio de pelagiano, porque o pelagianismo não acreditava nem na queda total do ser humano. O pelagianismo entendia que o ser humano podia, que sobrou bondades no ser humano, e a partir da bondade humana, ele podia por si entender a salvação, entender o Evangelho e crer no Evangelho. Por isso que a Igreja Católica prega a salvação pelas obras. Isso é de base pelagiana. Armínio, ele foi acusado de pelagiano e depois, na verdade, a convenção maior é que ele é um tipo de um semi-pelagiano. Porque todas as afirmações que ele constrói têm a premissa de que o pecado não atingiu o ser humano totalmente, de que o ser humano não é totalmente depravado. A princípio, ele diz que o ser humano é totalmente depravado, mas ele fala que o ser humano pode ser salvo, que ele pode entender o Evangelho por si, que ele pode crer por si. Então, quer dizer, o próprio Armínio se perde teologicamente, os seguidores de Armínio se perdem em textos desorientados de Armínio e são piores do que Armínio. Né? Eu fico assim, primeiro, né, o caro irmão aí dizer que a gente não leu o arminianismo, aqui é o que palavra, pode perguntar qualquer coisa, mas seja elegante, irmão, você não faça isso, né, porque assim, não fica bem, né, é claro que nós não falaríamos algo aqui de fato, de coisas que nós não compreendêssemos, porque seria, assim, de certa forma desonesto, né? O Jacobus Armínio, na verdade, ele morre antes da formatação completa do arminianismo. É isso que o pastor Amaury está falando. Uma leitura que você podia fazer, nobre irmão, seria do Sínodo de Dort. Você poderia ler as controvérsias do Sínodo de Dort, né, e ali perceber qual é a raiz, na verdade, de toda a controvérsia. Para Armínio é simples de entender, né? Ele vai crer, toda a controvérsia está sobre o sistema da salvação, a soteriologia, né? Para Armínio é simples, ele entende que a morte de Jesus foi para todos, mas eficaz só para os eleitos. E aí que está a confusão dele, né? Ele entende que Jesus morreu por todos, é a pergunta lá do Valber lá atrás, porque esta é a tese central do arminianismo, e essa tese central você vai encontrar em todas as pregações de todos os arminianos em todo o mundo. Jesus morreu por todos, por isso eu preciso pregar o evangelho para todo mundo. Agora, quando essa morte de Jesus se torna eficaz, né? Eleitos são apenas aqueles que creem. Aí que eu digo que o arminianismo, ele é o pai do liberalismo, ele é o pai do deísmo, né? E todas essas confusões doutrinárias você encontra base no arminianismo clássico, lá atrás, entendeu?
quando eles vão, os simpatizantes de Armínio vão lançar o documento da remonstrância e afirmar as suas teses, eles provocam a resposta arminiana, a resposta calvinista. E é aí que surgem os 5 pontos do calvinismo reagindo às heresias arminianas, né? Nesse sentido, por exemplo, quando você olha para os desdobramentos históricos de hoje, as bases estão lá atrás. Então, hoje você tem esse movimento dos arminianos clássicos, né? Que deve ser esse caso. Não é, nem tudo é arminianismo, é desdobramento do arminianismo, sim, né? Porque se você parte do pressuposto de que Deus não é soberano, né? Principalmente na questão da morte de Jesus, para quem Jesus morreu, você vai dar o nascedor a todas as outras doutrinas. Por exemplo, todas as confusões de Calbart, né? Por que Calbart não consegue definir quem são os eleitos? Né? Por que ele diz assim, não, são eleitos aqueles que estão em Cristo, mas tudo bem, quem são aqueles que estão em Cristo? Não, aqueles que creem em Jesus. Ele não consegue fechar a questão, né? Porque todas estas doutrinas, desde o arminianismo ao liberalismo, ao deísmo e todas essas confusões do pentecostalismo e do neopentecostalismo têm a sua base na eficácia da morte de Jesus. A pergunta é, por quem Jesus morreu? Se você não consegue responder essa pergunta, não são as outras que você vai responder. É interessante, né, que todos esses temas estão todos muito interligados, né? Graça irresistível, a questão, né, da expiação, a direção da expiação, chamada expiação limitada ou direcionada, esse conceito, né, da perseverança dos santos, desdobramento, e tudo tem, né, vamos dizer assim, os pontos de partida, principalmente dessa compreensão de o quanto o pecado atingiu o ser humano. Se nós não entendermos a depravação, a queda, o quanto a queda afetou o ser humano, nós não vamos entender todo o mais, né? É interessante que na controvérsia com Armínio jurava fidelidade à confissão de Heidelberg. Assim, se você queria, os historiadores reportam isso, né, que todas as vezes que Armínio era acusado de pelagiano, ele se defendia jurando o Código de Heidelberg, né? E você vai ver que a raiz de tudo é porque ele não entendia direito Romanos 7, ele não entendia quem era aquele homem lutando contra o pecado de Romanos 7, e as ideias de Armínio beiravam a concepção de que o homem podia, mesmo antes da regeneração, dar esse assentimento à verdade ou à obra redentora de Deus, a Cristo. Então é por isso que vem todo esse desdobramento depois de, se ele compreender que Cristo morreu na cruz por ele, ele vai então começar o processo de salvação na sua vida. Então, assim, Armínio nem sistematiza direito suas doutrinas. Os seguidores de Armínio é que constroem um arminianismo. É por isso que eu digo que se Armínio vivesse hoje, ele não seria arminiano. Porque nem ele defendeu tudo que os arminianos defendem hoje, né? É isso, queridos. Nós estamos chegando ao final do nosso Que Palavra. Eu quero agradecer a sua audiência, o tempo que você ficou aqui conosco. Espero que você saia desse momento edificado na palavra de Deus e com dúvidas que foram trazidas aqui sanadas. Eu sou o pastor Léo, você pode me encontrar nas redes sociais através do nome Leonardo Tobias. Que Jesus te abençoe, meu querido. Quero agradecer imensamente por você ter ficado até aqui. Nós temos aí bastante gente no Que Palavra. Deus abençoe. Me siga lá no Instagram, tá bom? Juliano Sócio. Eu espero você por lá. Deus abençoe. Um bom domingo. Obrigado porque você ficou aí conosco. Prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Uma dicasinha interessante aqui, para fechar, tem o meu xará aqui, o pastor Amaury Vassão, colocou aqui assim, é interessante a leitura de obras de história da teologia, que ajuda a compreender o desenvolvimento das alterações e mudanças ao longo do tempo do pensamento teológico. Muito boa dica do xará aqui, né? Que é uma coisa que pouca gente faz, que é ler a construção, a história da construção do pensamento cristão, né? Quais são as raízes, de onde parte,
né? Então, nós temos muita gente hoje, né? Nós temos dois problemas. Um é o analfabetismo funcional, que as pessoas leem textos em português e não entendem, e o outro é o pensamento solto no tempo, né? Que as pessoas têm uma ideia, aderem a uma teologia, mas não sabem de onde veio, não sabem qual é a raiz e a construção dessa teologia. Então, vai aqui a dica boa. Fica conosco, continua acompanhando aqui Palavra. Obrigado por sua contribuição, por sua pergunta e até por sua discordância. Sua discordância ajuda a gente, tá certo? Então você que entrou aqui, pensa diferente, fica à vontade, tá certo? Para entrar no Que Palavra, para perguntar, colocar seu pensamento. Se ele for contestado, não se aborreça, tá certo? Mas pode colocar, expressar seu pensamento também. Um abraço, um bom domingo a todos.